paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 17. É o contexto do texto de Jó. Vai ter um paralelo mediante ao tema desta campanha. Quero aqui agradecer a Deus pela vida desse ministério. Agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz Fernando, da sua esposa, da pastora, dos pastores que estão na minha retaguarda. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. 1 Samuel 17, versículo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo por número 17. Para vocês que encontraram, vamos ficar de pé rapidamente, reverência à palavra. Diz o texto: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado, e 10 pães, e corre, e levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém 10 queijos leva aos comandantes de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Tome seu assento, você que pode. Meus irmãos, Deus bradou muito ao meu coração concernente a esse texto, sobre esta palavra. É bem verdade que esse período aqui já era o período da lei mosaica. A lei mosaica era a era das leis e dos mandamentos. Nesse período já havia leis e já havia mandamentos. Porém, nesse período aqui, só havia um rei em Israel que se chamava Saul, da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que Deus reprovou Saul. Preste atenção. Deus reprova Saul porque Deus dá a Saul autoridade. Deus coloca nas mãos de Saul uma espada, e esta espada servia para Saul de autoridade. Deus falou com Saul: não poupe ninguém, matem todos. Mas a Bíblia diz que Saul desobedece. Por Saul desobedecer, Deus fala com Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, vai no lugar do pão, vai para a casa do pão, que é Judá, que é Belém de Judá, e lá eu vou escolher dentre os filhos de Jessé um rei. A Bíblia diz que Samuel, ele unge, ele leva o chifre do azeite. Dentro daquele chifre ele coloca azeite, e ele tem que levar um novilho, porque Samuel é o sacerdote primaz, ou seja, depois da geração de Eli que foi exterminada, Samuel se torna o sacerdote em Jerusalém, porém ele habita em Ramá. E quando os anciões da cidade percebem que Samuel está indo a Belém, eles ficam na porta da cidade. Ficando eles na porta desta cidade, eles têm uma pergunta para Samuel. A pergunta é esta: é de paz a tua vinda? Porque se um sacerdote como Samuel saísse de Ramá e entrasse em uma cidade pequena ou uma província, era natural que 2 coisas ele tinha para aquela cidade: ou aquela cidade seria sentenciada, ou Deus levantaria alguém naquela cidade.
Então era comum, se esta fosse sentenciada, Samuel jamais levaria um novilho. Porém, se houvesse um banquete, Samuel tinha que trazer um novilho. Ele leva um novilho, e a Bíblia diz que quando ele entra na cidade, ele diz para os anciãos: é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar, e santificai-vos comigo também. Preste atenção que há uma santificação, há um período de consagração entre Samuel, os sacerdotes de Belém, os anciãos e a casa de Jessé. Pastor Luiz Fernando, nesse período de consagração da casa de Jessé, Davi não está no meio, porque Davi está cuidando de pequeninas ovelhas. Nesse período, todos os 6 irmãos de Davi, que é Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Osem, eles estão no período de consagração dentro da casa. E a Bíblia diz que nós conhecemos o texto, mas você vai entender. A Bíblia diz que quando Samuel avista Eliabe, ele, como homem natural, mesmo sendo profeta, juiz e sacerdote, ele olha Eliabe pela altura, pela grandeza que Eliabe tinha com a sua beleza, e ele pensa no seu coração: certamente é este a qual Deus me trouxe aqui para ungir. A Bíblia diz que nós conhecemos o texto. A Bíblia diz que Deus brada, ou seja, fala com Samuel e diz: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua formosura, porém eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém eu sondo o coração, esquadrinho o coração. Eu conheço o coração de Eliabe, está fora. Eu conheço o coração de Abinadab, está fora. Eu conheço o coração de Samar, está fora. Eu conheço o coração de Natanael, está fora. Eu conheço o coração de Osem, está fora. Eu conheço o coração de Radai, está fora. Quando ele percebe que todos os 6 irmãos de Davi, porque Simei no original é Samar, quando ele percebe que todos os 6 irmãos de Davi, Deus está dizendo está fora, Samuel percebe que aquela consagração parece que lhe falta um. E a Bíblia diz que ele diz assim para Jessé: acabaram os seus mancebos. Jessé diz assim: ainda falta o menor. Menor porque Davi tinha 1,50 m. Então a Bíblia vai dizer que antes de chamarem Davi, Samuel entrega o novilho aos seus serviçais. E eu vou pegar um gancho. Entregando eles o novilho aos seus serviçais da casa de Jessé, eles têm que assar por inteiro. Assando eles por inteiro, ele tem que colocar o novilho na mesa. E ninguém pode saborear até Davi chegar, para que Deus venha para dar com Samuel e falar de fato quem ele tem que ungir. A Bíblia diz que Davi chega e Deus brada com Samuel e diz: levanta e unge, porque este é o qual eu escolhi. Depois que isto acontece, é cortado a coxa direita. Repita comigo: coxa direita, do novilho, e é entregue nas mãos daquele que Deus escolheu. A partir daquele momento, a unção não está com Eliabe, não está com Abinadab, aleluia, não está com Samar, Natanael, Osei e nem Radai. A partir daquele momento, a unção está com Davi. Samuel despede e vai embora. A Bíblia diz que o tempo se passa, e quando o tempo se passa, Davi apenas é ungido a rei, mas não assume ainda o trono. Davi vai viver um cativeiro da vida dele. A Bíblia diz que já Davi, sendo ungido a rei, o seu pai Jessé, preste atenção que é a Bíblia, o seu pai Jessé diz para Davi: Davi,
vai levar lanches aos seus irmãos ao campo de batalha. E estes 10 queijos são para 10 comandantes. Leve-o também. Davi, pastores, ele poderia dizer para o seu pai: eu já sou rei, eu fui ungido a rei, isto não é mais o meu ofício, isto não é mais a minha obrigação. Mas o que eu entendo nesse texto é que mesmo a unção estando em Davi, Davi ainda obedecia o que o seu pai mandava. E a Bíblia diz que ele vai levar lanche. A porta ainda não estava aberta para Davi, mas Davi estava levando lanche. O milagre ainda não tinha acontecido para Davi, mas Davi estava carregando lanche. Davi não tinha sentado ainda no trono de Israel, mas Davi continuava levando lanche. O milagre não tinha acontecido para ele, mas ele permanecia levando lanche. O que eu entendo com isso aqui, nesse texto, é: ele poderia dizer: eu não tenho mais nenhuma obrigação, eu fui ungido a rei e eu tenho que ficar na posição de rei. Ei, Deus ungiu Davi, mas ele esperou o tempo de Deus para a vida dele. Enquanto o tempo de Deus não chegava, Davi carregava lanche. Enquanto o tempo de Deus não chegava, Davi levava lanche. Olha para 2 ou 3 pessoas e diga assim: continua levando lanche. Se a porta não se abrir, leva lanche. Se o milagre não acontecer, leva lanche. Se ainda não chegou a tua vez, continua levando lanche. E a Bíblia diz que ele vai levar lanche. O que eu aprendo nesse texto aqui é que Deus vai mudar o cativeiro de Davi quando ele leva lanche. Aleluia. Quando ele leva lanche, Deus vai mudar o cativeiro dele. Porque enquanto ele está levando lanche, Deus está preparando o cenário do campo de batalha. Se ele não leva lanche, pastor Luiz Fernando, ele jamais ouviria 3 vozes. A primeira que diz: o rei dará para quem desafiar o gigante, ou para quem vencer, será isento de imposto. Primeira coisa. Comerá de contínuo a mesa. Segunda coisa. E o rei ainda dará a sua filha como em casamento. Davi escuta a primeira vez. Ele está levando lanche no campo de batalha. Pela segunda vez, Davi escuta a mesma coisa. Pela terceira, quem se apresenta é seu irmão Eliabe e diz assim: porventura eu não conheço a maldade do teu coração, Davi. E Davi está dizendo: mas eu não fiz nada, eu só estou levando lanche. Eu vim trazer lanche para você. Eu não fiz nada, papai mandou eu trazer lanche, mas eu acabei escutando algo que mexeu comigo. Preste atenção. Enquanto ele ia levar lanche, Deus estava preparando Davi para honrá-lo. Você está entendendo o contexto disso? Enquanto você levar lanche, Deus irá preparar o cenário para te honrar. Aí o que me chama a atenção nesse texto é que pela terceira vez Davi ouve. E na terceira, Davi toma uma atitude. Deus unge Davi, mas mesmo Davi ungido, continuava ficando na porta levando lanche. Mesmo Davi ungindo, continuava cumprimentando os irmãos. Mesmo Davi ungido, continuava servindo. Mesmo Davi ungido, continuava servindo.
Ele entendeu que para crescer ele precisava servir. Ele entendeu que para chegar ele precisava servir. Ele entendeu que para a porta se abrir ele precisava servir lanche. Duas ou três pessoas, olha para duas e três pessoas, diga: leva lanche. A tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Enquanto não chega, leva lanche. Leva lanche. Leva lanche. Aleluia! Irmãos, eu tenho 17 anos pregando. Eu vejo os camaradas que chegou agora que é mal educado, que é competidor. E eu fico observando. Eu falo assim, eles fazem de tudo para estar na mídia. Eles vendem, eles dão um relógio de ouro para dar uma saudação. Eu sou de uma geração, pastor, que a gente dobrava joelho no monte para a porta se abrir. Eu sou de uma geração que para o milagre acontecer, a gente tinha que ir para o monte, orar para Deus abrir uma porta. Eu ainda acredito que aqui nessa igreja tem essa geração que ainda acredita não em barganha, mas em oração, mas em carregar lanche. Davi podia falar. Davi poderia abandonar o ofício, porque a unção já estava sobre ele. Ele poderia falar: já fui ungido a rei, pai. Eu não vou fazer isso não, isso aí quem tem que fazer os empregados. Davi sabia que o que era dele estava guardado. Meu Deus, glória! Vai levar lanche para os seus irmãos do campo de batalha. Mas os meus irmãos vão me humilhar. Ele não pensou nem nisso. Mas os meus irmãos vão me criticar, não. Mas os meus irmãos vão me humilhar, vão zombar de mim. Em nenhum momento Davi pensa isso. Vai levar lanche, Davi, sim, senhor. Eu estou indo. E Deus está preparando o cenário para honrar Davi. Porque a Bíblia diz que o gigante vai afrontar novamente Israel. E a Bíblia diz que todo Israel, quando ouviram a voz do gigante, temeram e ficaram com medo. Aí Davi toma uma posição. Quem é este? 25%. Quem é esse para tentar contra o Senhor dos Exércitos? Toma aqui, meus irmãos, eu vim levar lanche. E Deus dizendo: Davi, acabou. A tua hora chega agora. Aleluia. Eu estou te colocando de frente ao campo de batalha. Aleluia. Vai chegar agora, sabe por quê? O que você vai fazer, ninguém em Israel consegue fazer, sabe por quê? Porque você carregou lanche durante anos. Mas a tua hora chega. Ele fica no campo de batalha e a Bíblia diz que Golias se apresenta. Quando Golias se apresenta, ele imediatamente tem uma postura. Tu vem a mim com lança, espada e escudo. Mas eu estou me apresentando na tua frente em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, o cativeiro de Davi vai ser mudado. Quando ele vai levar lanche para os seus, o tijó é mudado quando ele vai orar pelo seu paralelo. Cativeiro de Davi vai ser mudado quando ele vai servir quem não era para servir, mas ele serve. Ele vai servir quem vai falar dele, mas ele está servindo. Ele vai servir quem vai bater nele, mas ele está servindo. Ele vai servir quem vai acabar com ele, mas ele está servindo. E eu vou pegar o gancho do pregador que trouxe uma palavra aqui. É por isso que Eliabe não prosperou a arca dentro da casa dele, porque ele não tinha presença. Meu Deus, aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai mandar você servir aquele que te ouviu. Mas a porta vai se abrir quando você chegar lá. Meu Deus! Porque quando ele acaba de servir, Eliabe diz assim: eu conheço a maldade do teu coração. Davi era puro. Há uma diferença de Eliabe para Davi. Davi era puro. Davi só falou assim: o que eu fiz? E Deus falou: Davi, eu estou permitindo, eu vou te colocar no campo de batalha. Aleluia. Mas o segredo da vitória é levar lanche. Glória. O segredo da vitória é carregar lanche. E ele vai mudar o seu cativeiro.
quando ele leva lanche aos seus irmãos. Em outras traduções, Deus muda o cativeiro de Davi quando ele serve aos seus irmãos. A Bíblia diz que ele se dispõe à peleja. Ele tem 5 pedras. Quantas pedras? Uma só ele vai usar. Usando ele esta, a Bíblia vai dizer que entra na fronte de Golias. E nós sabemos o texto de cor salteado. Era para ele cair para trás, ele cai para frente. Davi pega a espada, corta a cabeça de Golias. E a Bíblia diz que todo Israel glorifica. Aí quem menosprezava Davi pela estatura vai perguntar para Abner. Saul pergunta para Abner: de quem é filho este moço? Quem é este rapaz? Aí ele vai falar: é filho de Jessé o Belemita. Porque antes dele derrubar gigante Saul, ele tocava harpa. Você não lembra? Não lembra. Antes dele derrubar gigante Saul, ele ia lá e o servia. Você lembra? Eu não lembro. Ele só vai lembrar quando ele derruba o gigante. Isso é profético. Preste bem atenção. Saul não lembrou dele quando ele tocou a harpa. Saul não lembrou dele quando ele ajudou Saul. Saul só lembrou dele quando o gigante tombou. Olha para o teu irmão e diga assim: só vão lembrar de você quando esse gigante que te assola tombar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Primeiro tópico, já para encerrar, a primeira coisa que eu aprendo: ele levou lanche aos seus irmãos. Ninguém sabia quem era Davi. Alguém sabia no texto? Segunda coisa, ele desafiou o gigante. Saul olhou para ele e falou assim: ele luta desde a mocidade, você ainda é moço. Esqueça, desista. E Davi dizia: eu sei quem me chamou. Eu não vim para competir, Saul. Eu vim para salvar Israel da mão deste filisteu. Você está pegando o que Deus está dizendo? Enquanto você carrega lanche, Deus está preparando você para o campo de batalha. Enquanto você leva lanche, Deus está preparando você para o campo de batalha. Mas qual é o segredo? Repito, é servir os irmãos. O cativeiro só muda quando você servir os irmãos. Se ele não atende o chamado, pastores, jamais Davi estaria no campo de batalha. Se ele falasse assim: eu não vou, tem os empregados, Samuel me ungiu a rei. Pelo contrário, ele atendeu o chamado e ele vai levar lanches no campo de batalha. Levando ele lanche no campo de batalha, Deus está preparando o que para Davi? O cenário. E dizendo: Davi, a honra que eu vou te dar não é apenas entre os teus irmãos. Aleluia! O que eu quero fazer de você, Davi, não é apenas entre a tua casa. Eu vou te honrar, Davi, perante uma nação. Uma nação vai ter que ver que eu uso as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas loucas para confundir as sábias. Você está pegando o que Deus está dizendo? Deus vai honrar Davi nessa noite. Tem Davi
que Deus vai honrar. Mas o segredo é carregar o lanche. Glória a Deus. Esse é o segredo. Eu tive uma oportunidade agora na Assembleia de Deus de Campinas. Essa igreja, ela é uma das igrejas mães de Madureira do nosso ministério. Quem preside essa igreja é o pastor Manuel Ferreira Neto, filho do bispo Samuel Ferreira do Brás. E nessa oportunidade que eu tive, eu fui pregar numa congregação, pastor Fernando, de Madureira, acabar 2 dias de campanha. Quando foi no segundo dia, me ligaram de lá e disseram para mim assim: é o pastor Marcos, da Tijuca Gloriosa, que é da onde eu congrego, é ele. Aqui é o secretário do pastor. Ele pediu para você cancelar a agenda aí, porque esse que você está cancelando a agenda faz parte do nosso ministério. Diz para ele que é o chefão que está mandando. E na minha mente o pastor falou: será que eu fiz alguma coisa? Na minha mente eu pensei, e depois ele concluiu. Ele falou: não, ele cancelou alguém hoje para dar oportunidade para você pregar no culto da CIP. São 5 mil mulheres, irmãs de oração. E vem agora, e eu estava o dia todo sem beber água. Quando eu vou pregar nesses congressos, eu fico o dia todo sem beber água, sem comer, para ver algo acontecer. Pregadores da antiga fazem isso. Eu não sei a geração de hoje. E eu estava aquele dia todo ouvindo o hino da harpa no YouTube, né? Coloquei o celular e ouvindo aquele hino da harpa, Ser Cristo Comigo Vai. Eu nem esperava que Deus estava me preparando para um campo de batalha. Quando eu cheguei lá, eu vi um homem, mediante uma autoridade desta, por mais que a gente saiba falar, pastores, a gente fica sem jeito. É o sucessor de todo o ministério de Madureira, depois que o pai morreu. Mediante uma autoridade dessa, eu não sabia nem o que falar. Até o português sai errado, porque você fica perante uma autoridade dessa. Eu só falei para ele assim: líder, para mim é uma honra estar aqui. Eu quis ensaiar o que eu iria falar. Ele falou assim: vá e pregue. Antes de eu pregar, eu entrei no gabinete: vá e prega. E prega. Pregamos. Eu estou levando lanche há 17 anos quase. Pregamos. Nessa oportunidade, Deus curou uma mulher do câncer. Eu sei que vai para a internet isso aqui, mas é uma verdade. Deus curou uma mulher do câncer. E sabe o que aconteceu? O campo quase do interior de São Paulo se abriu. Se abriu. E ele disse assim: ó, a porta está aberta para você, porque o gigante caiu hoje. E Deus está mandando eu te conduzir para você pregar em qualquer lugar de Madureira dentro de São Paulo. O que eu estou dizendo para você não é por rancor. Eu não tenho isso, eu sou crente, irmão. Eu saí do crime. E lá é o seguinte: Complexo da Maré, Novo Holanda, se um ficava ferido, voltavam os 10. E se morresse, tinha que morrer os 10 juntos, porque a gente não deixava o amigo. Então não tenho essa necessidade de mentir para você. O meu coração se alegrou pelo fato, não pela oportunidade que eu tive, mas pelo fato de saber que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não sei se você está pegando o que Deus está dizendo para mim, para você hoje. Continua servindo. Em uma repartição da tua vida vai chegar. Em uma repartição da tua vida, a tua hora vai chegar. Continua servindo. Vai chegar o momento certo. Aí aconteceu isso numa segunda. Na terça-feira eu estava lá no Brás. Aquela ânsia de dar uma saudação, não consegui tirar nenhuma foto. Eu deixei o celular como eu deixei agora. Falei, puxa vida. Mas tiraram 2 fotos e mandaram. Mediante todos aqueles filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Aleluia. Foi simples, mas o que eu aprendi? Que carregar lanche, que servir, é melhor do que passar à frente. O que eu aprendi? Que servir é melhor do que puxar tapete. Então a mensagem hoje é: o cativeiro de Davi só mudou porque ele obedeceu. O cativeiro de Davi só mudou porque ele serviu. O cativeiro de Davi só mudou porque ele foi levar lanche para quem ele não devia, mas ele obedeceu. Segura a mão de duas a três pessoas. Vai mudar o cativeiro. Vai mudar o cativeiro. Mas quando você aprender a servir. Aleluia. Pega o paralelo. Pega o paralelo de Jó. Jó, ora para os teus amigos. Não, me abandonaram. A oração de Jó era servir. Porque ele orou pelos amigos para que os amigos não fossem mortos. Ele serviu os amigos em oração. E a Bíblia diz que Deus o quê? Restituiu. Paralelo dos dois textos. Um eram os irmãos, outro eram os amigos. Ambos, para receber de Deus algo, tiveram que servir a quem não devia servir, para obter de Deus algo, para obter de Deus vitória. Você está pegando? Pastor, os meus irmãos estão dentro de casa, tentam contra a minha vida, falam mal, debocham, serve. Pastor, meus irmãos estão na minha vizinhança, já tentaram, já me venderam, serve. Pastor, os meus irmãos estão dentro do vínculo que eu convivo, eles estão tentando de tudo, serve. Deus está preparando o cenário para te honrar. Deus está preparando o cenário para te honrar. Aleluia! Serve. Enquanto você serve, Deus está preparando a mudança de cativeiro para te honrar. Eu estou aqui e meu avô está quase perdendo a vida dentro do hospital. Eu cancelei minhas agendas de São Paulo e desci para o Rio, tem uma semana agora. Porque eu falei para o líder, agenda, oportunidade, temos toda hora. Se meu avô partir hoje, eu não vou vê-lo. Eu cheguei segunda-feira e fui direto para o hospital. O médico disse para mim assim: o câncer já alastrou. E o meu avô me olhava e eu vi o último sorriso dele. Eu segurei a mão dele. Meu pai morreu, ele me criou. Eu vi o último sorriso dele. E chegamos ainda agora à tarde no Lourenço Jorge, na Barra, que eu moro em Jacarepaguá. O médico diz assim: não tem mais nada a fazer. Dentro de alguns dias vocês vão receber a notícia. Ele já não abriu os olhos mais, já estava fora de si. Minha mãe chorou do meu lado. Ela falou: você vai para onde? Eu falei: eu vou pregar. Porque a nossa alegria é que ele está com 87 anos, mas está indo salvo. Eu sei que sentiremos falta, mas deixa eu levar lanche lá em Barros Filhos. Deixa eu ir lá levar lanche em Barros Filhos e depois eu volto. Eu vou levar lanche lá em Barros Filhos, mas depois eu volto. Porque quando você obedece, o milagre acontece. Quando você obedece, o milagre acontece. Quando você obedece, o milagre acontece. A Assembleia de Deus Vitória Total continua levando lanche. O cativeiro vai ser curado quando você levar lanche. Peço até perdão dos pastores que eu não cumprimentei, estava meio abatido ali. Sentado, ainda sentindo um pouco. Mas Deus me deu lanche. E disse para mim: vai distribuir na Assembleia de Deus Vitória Total. Porque tem Davi lá que precisa se apresentar no campo de batalha.
Vai levar lanche porque tem Davi lá que precisa se apresentar por esses dias no campo de batalha. Deus está dizendo que tem Davi que vai se apresentar por esses dias no campo de batalha. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua hora, vai chegar teu momento. Já encerro para não enfadar. Aí a Bíblia diz que todo Israel glorifica. E Saul vai atrás de Davi. Davi poderia falar: Saul, sou eu que toquei a harpa. Não sei quem é. Saul, sou eu, filho de Jessé. Não sei quem é. Eu passei por você, eu não te vi. Ele só vai reconhecer Davi depois que Deus o honra. Preste bem atenção. Honra é diferente de vingança, tá? Honra é diferente. Honra, Deus olha para alguém e diz assim: merece ser honrado. Porque se Deus honrar quem ele merece, este não vai pisar em ninguém. Este não vai humilhar ninguém. Este vai somar no campo de batalha. Esse vai fazer crescer o que não crescia. Quando a honra vem para a pessoa errada, que não é Deus que honra, às vezes é o homem que honra, há disenções, contendas, a partir da honra errada. Mas quando você carrega lanche e espera o tempo de Deus chegar, quem te honra não é Saul. Olha para o teu irmão, não é Saul que te honra, não é Jonatas que te honra. Quem te honra é o Senhor dos Exércitos. Ele vai honrar Davi hoje. Ele vai honrar Davi hoje. Glória a Deus. A partir daquele momento, Davi já não era o mesmo com Saul, mas depois nunca mais foi o mesmo. Sabe por quê? As virgens em Israel, a presença de Deus, e Davi permanecia com ela. Tão grave, pegue essa mensagem, guarde na tábua do teu coração. O cativeiro de Davi só foi mudado quando ele serviu os seus irmãos. O cativeiro de Jó só foi mudado quando ele orou pelos seus amigos que não merecia, porque os seus amigos caluniaram e disseram falsos testemunhos contra Jó. Mas mesmo assim Deus falou: serve. Mas mesmo assim Deus disse: serve. Então, querido, vamos aprender esse texto, nessa reflexão, nessa noite, que servir é melhor do que sacrificar. Porque servir, falamos de obediência, sacrificar, falamos de rebeldia. Então sirva. Por esses dias Deus vai colocar pessoas para você servir. E você vai dizer: eu não vou servir porque fez isso. Mas Deus está usando minha boca para te dizer: serve porque o milagre está perto. Serve porque Deus está preparando algo para a tua vida. Pastor, mas eu não vou servir, eu estou sendo humilhado, eu tenho que servir essa pessoa. Serve porque eu quero fazer algo. Serve. Serve é a resposta de Deus para 2 ou 3 pessoas aqui. Serve. Quando você serve, o milagre que você precisa acontece. Encerrando minha participação aqui. Quem está enfermo aqui?